Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio químico. Bom, todas as reações químicas, elas acontecem para serem reações onde o reagente se decompõe e forma o produto. Isso nós vimos em termoquímica. Lá na termoquímica, a energia no reagente ela precisa ser quebrada, logo a reação é endotérmica, e no produto essa energia ela é formada, logo a reação ela é exotérmica. Sabendo disso, as reações agora têm o conceito de reversibilidade, ou seja, o meu reagente se decompõe e forma um produto, e esse produto ele tem a condição de se decompor também e voltar a ser reagente. Quando isso acontecer, nós temos a reação em equilíbrio. Então, as reações em equilíbrio agora não são somente reagente formando produto. Nós vamos ter agora reagente formando produto, mas em algum momento desse processo reacional, esse produto ele pode tornar a ser reagente, perfeito? E isso é o conceito de equilíbrio químico. Bom, olha só na tela. O equilíbrio químico ele vai apresentar para a gente reações reversíveis. Então eu tenho um reagente que vai e forma um produto, e esse produto se decompõe e volta a ser reagente. O sentido em que eu tenho uma reação em equilíbrio, uma representação de uma reação em equilíbrio, é essa dupla seta. Então essa seta ela vai para a direita, formando os produtos, mas ela também pode vir para a esquerda, formando os reagentes. Nesse caso, nós vamos ter sempre uma reação direta, é uma reação em que há formação de produto, logo essa reação ela vai para a direita. Já uma reação inversa é uma reação que há formação de reagente, logo essa reação ela vem para a esquerda. Aí nós temos na tela alguns exemplos de umas reações químicas em equilíbrio. Percebam que essas 4 reações elas estão com uma dupla seta. Isso significa dizer que eu tenho reações em equilíbrio. Reagente formando produto e produtos também se decompondo e voltando a ser reagente. O que precisa ficar para a gente nesse primeiro momento que você precisa anotar é que eu tenho 2 sentidos reacionais. Uma reação que acontece de maneira direta, onde o reagente forma produto, onde esse deslocamento se dá para a direita, e eu tenho uma reação inversa, onde o produto ele forma reagente, onde esse deslocamento se dá para a esquerda. Então percebam que as reações químicas elas caminham em 2 sentidos, direita e esquerda. Direita para a formação de produto e esquerda para a formação de reagente. Perfeito? Vamos seguir. Aí na tela nós temos o seguinte, como que eu sei que uma reação ela está em equilíbrio? Teoricamente falando, o equilíbrio químico ele é atingido sobre 2 condições. Primeiro, quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais, que é o que vocês estão acompanhando no primeiro gráfico, então eu tenho V1 simbolizando a reação direta e V2 simbolizando a reação inversa. Então, quando essas reações elas têm as velocidades iguais, eu tenho a reação em equilíbrio. Mas eu também posso falar de concentrações. Então, quando eu tenho uma reação com concentrações constantes, eu tenho uma reação em equilíbrio. Perceba no segundo gráfico que eu tenho uma reação onde o elemento A ele está formando os elementos B e C. Somente a partir da curva ali 3, do tempo T3, eu tenho a reação em equilíbrio, pois a partir daquele ponto, todas as reações, todos os integrantes do processo reacional, eles estão constantes. Então, o equilíbrio químico ele só é atingido quando se tem 2 condições. Primeiro, as velocidades dessas reações elas precisam ser iguais e as concentrações, tanto de reagente quanto produto, elas necessitam ser constantes. Então, são as 2 palavras-chave que nós vamos guardar. Velocidade igual e concentração constante. Perfeito? Vamos seguir. Nós temos aí o seguinte, eu tenho uma reação onde o monóxido de carbono está reagindo com o dióxido de nitrogênio, formando gás carbônico, dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Nesse caso, nós vamos falar sobre a constante de equilíbrio. O que é a constante de equilíbrio? É o que vai me dizer se a minha reação ela tem um favorecimento
de deslocamento para a direita ou se tem um favorecimento de deslocamento para a esquerda. Então nós temos basicamente algumas constantes de equilíbrio, como Ka, Kb, Kc, Kp, Kw, Ki, mas especificamente na aula de hoje nós vamos falar sobre duas constantes, que é Kc e Kp. Kc é constante de concentração e Kp é constante de pressão parcial. Para escrever uma constante de equilíbrio, é necessário que tenha conhecimento sobre como a reação química se comporta. Sempre vai ser reagente, formando o produto, mesmo que essa reação esteja em equilíbrio. Daí, esse valor de K pode ser atribuído a dois valores. Esse K ele pode ser muito maior que 1, isso indica que a minha reação ela é direta, indica que a minha reação vai para a direita, indica que eu estou tendo favorecimento na formação de produtos. Se eu descobrir que esse K ele é menor que 1, isso significa que a minha reação ela é inversa, que ela se desloca para a esquerda, logo ela irá produzir reagentes. Perfeito? Agora, como que eu calculo uma constante de equilíbrio? Uma constante de equilíbrio ela é calculada da seguinte maneira. É a concentração dos produtos elevada a sua determinada ordem sobre a concentração dos reagentes. Vamos ver na tela, olha só. No primeiro exemplo, nós temos Kc. Quem é o nosso produto? CO2 e NO. Então perceba que fica assim, ó. Kc é igual a concentração do CO2 vezes a concentração do NO sobre os nossos reagentes, que é a concentração do CO vezes NO2. Perceba que eles não estão elevados a nada, porque o coeficiente estequiométrico é 1 e aí eu não preciso elevar esses reagentes. Tudo bem? Já no segundo exemplo, nós temos Kp. Então perceba que Kp fica da seguinte maneira. Ó. Kp, que é a pressão parcial, nós vamos ter a pressão parcial da amônia, que é o NH3, elevada ao quadrado, porque tem um 2 ali na frente, sobre a pressão parcial do N2, elevada a 1, não precisa colocar, vezes a pressão parcial do H2, elevado ao cubo, porque na frente do gás hidrogênio tem ali 3 mols. Então, dessas maneiras, nós conseguimos escrever as constantes de equilíbrio, tanto para Kc quanto para Kp. Lembrando que, quando eu falo de constante de equilíbrio, eu estou falando de moléculas que obedecem a alguns estados físicos. Para Kc, só entra na constante de equilíbrio substâncias do estado gasoso e aquoso. Se a substância estiver no estado sólido ou líquido, ela não participará da constante de equilíbrio, porque ela não vai influenciar no seu deslocamento. Já para Kp, que é a constante de pressão parcial, quando eu falo de pressão, falo somente de gases, então todas as substâncias que devem integrar esse sistema devem ser substâncias gasosas. Caso eu tenha uma substância sólida, líquida ou aquosa, essa substância também deverá ser cortada da constante de equilíbrio. Por isso, eu determino Kp somente para substâncias gasosas. Perfeito? Aí na tela, nós temos as constantes de concentração e as constantes de pressões parciais estabelecidas para as duas reações. Vamos lá. Nós temos uma questão, que essa questão ela está lá no livro 2, é a questão número 1, que está na página 187. A questão diz o seguinte, ó. O equilíbrio químico começou a ser estudado em 1798 pelo químico francês Claude-Louis Berthollet, quando acompanhava Napoleão Bonaparte numa expedição ao Egito. Quando estudava alguns lagos de água salgada, egípcio, Berthollet observou nas margens a presença de depósitos de carbonato de sódio. O químico francês, que já estava familiarizado com o composto, através de sua conhecida, traduzida pela seguinte equação química. Então nós temos ali carbonato de sódio reagindo com cloreto de cálcio, produzindo carbonato de cálcio mais cloreto de sódio. Então temos o comando. Ó. Propôs que o carbonato de sódio teria sido formado através da inversão da reação anterior, provocada pela elevada concentração de cloreto de sódio e de carbonato de sódio, resultante da lenta evaporação da água do lago. Perfeito? Então o texto está falando para a gente da formação do carbonato de sódio. Seguindo. A reação reversível mencionada atingirá o equilíbrio químico no momento em que? Bom, então nós temos uma questão. Essa questão está querendo saber sobre qual é o momento em que uma reação atinge o equilíbrio. Se eu estiver falando de velocidade, o momento será quando as velocidades se igualarem. Aí a reação ela vai atingir o equilíbrio. Se eu estiver falando de concentração,
O equilíbrio será atingido no momento em que essas concentrações forem constantes. Isso segundo o princípio de equilíbrio. Então lembra, velocidade igual, concentração constante. Então vamos voltar na questão. Em que momento dessa reação nós atingiríamos o equilíbrio? Letra A. Os reagentes carbonato de sódio e cloreto de cálcio forem completamente consumidos. Isso não é suficiente para que sua reação atinja o equilíbrio. Letra B. Os produtos da reação carbonato de cálcio e cloreto de sódio não sejam mais formados. Eu posso ter uma reação em que vai formar produto, mas essa reação ela não necessariamente precisa estar em equilíbrio. Ela tem condição para isso. Letra C. A velocidade da reação direta for maior que a velocidade da reação inversa. Olha só, a letra C está envolvendo velocidades. E aí o conceito é, se eu estou falando de velocidade, essas velocidades elas precisam ser necessariamente iguais e não constantes. Quem é constante é a concentração. A velocidade ela precisa ser igual, perfeito? Vamos seguir. A letra D diz o seguinte, ocorrer apenas a reação de formação dos produtos carbonato de cálcio e cloreto de sódio. Ora, se tem a formação dos produtos, é porque há uma necessidade de ter consumo de reagente. Então, só a formação de produto não é necessário ou não é suficiente para que haja uma reação em equilíbrio. E a letra E, as concentrações do carbonato de sódio, do cloreto de cálcio, do carbonato de cálcio e do cloreto de sódio se mantiverem constantes. Bom, pessoal, encontramos nosso gabarito. Olha só, nosso gabarito ele é a letra E. Por quê? Porque as concentrações de todos os integrantes da reação necessitam ser constantes, ok? Então vamos seguir. Ó, nosso gabarito aí na tela, letra E, perfeito? A próxima questão, ela também é encontrada no livro 2, é a questão 2, que está na página 187. A questão vai dizer o seguinte, o pentacloreto de fósforo, que é o PCl5, é um dos mais importantes cloretos de fósforo sendo usado como reagente da cloração. O seu vapor pode causar irritação conjuntival, dificultando em engolir, bronquite e pneumonia. Por isso, deve ser armazenado em local fresco, seco e bem ventilado. Para o estudo desse cloreto, em um reator com capacidade de 5 litros, foram adicionados 10 mol de PCl5 no estado gasoso, aquecido a 100 graus Celsius. Após certo tempo, verificou-se que 90% do reagente foi consumido, formando PCl3 e Cl2 gasosos, e que foi atingido o equilíbrio químico. Nessas condições, o valor da constante de equilíbrio da reação é aproximadamente D. Olha só, eu tenho uma reação em que eu tenho concentrações, eu tenho uma reação onde eu tenho uma quantidade de volume, um determinado volume, que ali foi 5 litros, e eu preciso descobrir qual é o valor da constante de equilíbrio. Só que nessa questão tem um detalhe extremamente importante. A questão está dizendo que apenas 90% do PCl5 foi utilizado para formar PCl3 e Cl2. Então é necessário descobrir qual é a quantidade molar real de PCl5 que foi utilizado nesse processo. Então o primeiro passo é descobrir quanto que é 90% do total que nós estamos precisando. Beleza? Vamos lá na tela, olha só. Então o primeiro passo é o seguinte, eu tenho 10 mol de PCl5, isso equivale a 100%, porém apenas 90% do PCl5 ele reagiu, logo nós vamos ter aí 9 mols de PCl5 em reação. A questão fala pra gente que o PCl5 ele se decompõe e produz PCl3 e Cl2. Então montando uma reaçãozinha nós vamos ter o seguinte, ó, o PCl5 se decompõe, produz PCl3 e Cl2. Nesse caso, a gente precisa montar uma tabela que é para determinar quanto que de fato eu tenho em equilíbrio. Por quê? Porque a questão em nenhum momento ela me disse que essas reações estão em equilíbrio. A questão me diz que eu tenho 10 mol de PCl5, que 90% desse PCl5 reagiu, formou PCl3 e Cl2. Então eu preciso descobrir qual é o valor que eu tenho no equilíbrio. Para isso nós vamos montar uma tabela muito simples. Nós temos o início reacional, o meio da reação e aquilo que tem no equilíbrio. Perfeito? Vamos lá. Então no início da reação, o que eu tenho? Eu tenho ali no início da reação 10 mol de PCl5,
Eu sei que, na verdade, não reagiram 10 mols, reagiram 9 mols. Tudo bem? Logo, para descobrir o equilíbrio, é só você fazer uma pequena subtração do que você tinha no início com aquilo que reagiu. Perfeito? Então, nós vamos ter no equilíbrio 1 mol de PCl5. Perceba que para o PCl3 e para o Cl2 tem zero. Por quê? Porque no início da reação não existe produto, apenas existe o reagente sendo consumido e durante a reação esse reagente ele vai formar produto. Logo, nós vamos ter 0 mols para o PCl3 e 0 mols para o Cl2. Perfeito, pessoal? Vamos seguir então. As outras linhas da nossa tabela nós vamos preencher com uma proporção, tá? Perceba que eu tenho 1 mol de PCl5 formando 1 mol de PCl3 mais 1 mol de Cl2. Então, se reagiu 9 mols de PCl5, reagiram 9 mols de PCl3 e reagiram 9 mols de Cl2. Para descobrir o equilíbrio, é só subtrair um pelo outro. Se antes eu tinha 10 mols e reagiu 9, significa que lá no final da minha reação eu terei apenas 1 mol. Se antes eu não tinha nada e reagiram 9, significa dizer que lá no final da minha reação eu terei 9 mols. Assim para o PCl3 e assim para o Cl2. Então, qual é a utilidade dessa tabela? É descobrir os valores do equilíbrio. Agora, com esses valores do equilíbrio conhecidos, nós vamos substituir no valor da constante e determinar se a nossa reação ela vai ser deslocada para a direita ou se ela vai ser deslocada para a esquerda. Perfeito? Vamos lá. Então, o segundo passo é o seguinte. O volume, ele é de 5 litros e nós sabemos, nós já vimos isso lá em concentrações molares. E mais uma vez, se você perdeu a aula de concentração molar, acessem aí as nossas plataformas, essa aula ela vai estar disponível lá, você consegue encontrar. E nós vimos nas aulas de concentrações molares que a concentração molar ela é o número de mols dividido por volume. Então eu descobri o número de mols de cada integrante da minha reação e eu sei que o volume reacional são de 5 litros. Então eu preciso descobrir qual é o número de mols em cada litro. Para isso é só dividir um pelo outro. Então vamos seguir. Então eu tenho, para o PCl3 eu tenho 1 mol, para o PCl5 eu também tenho 1 mol e para o Cl2 eu tenho 1 mol. Perfeito? Então eu tenho 1 sobre 5, nós vamos ter ali 2 mols, 1 sobre 9, 1,8 e 1 sobre 9, 1,8 também. Substituindo esses valores na constante de equilíbrio, lembrando que Kc, a constante de equilíbrio, são produtos sobre reagente, não está elevado a nada, porque o número da frente é 1, perfeito? E aí nós vamos ter 1,8 vezes 1,8 sobre 0,2, que é o valor do PCl5, tá? 1,8 vezes 1,8 é 3,24, dividido para 0,2, isso vai dar para a gente 16,2. Então, nós descobrimos o valor da constante de equilíbrio, 16,2. Então, o nosso gabarito, letra D, 16,2. Logo, pessoal, eu tenho um valor da constante de equilíbrio muito maior que 1. Isso significa dizer que a minha reação está tendo um favorecimento do equilíbrio sendo deslocado para a direita, onde eu terei mais formação de produtos do que formação de reagentes. Então, calculei o valor da constante de equilíbrio, descobri que esse valor da constante ele é maior que 1, logo, o meu equilíbrio ele acontece para a direita, ele acontece para a formação de produto, ele é um equilíbrio onde a reação acontece de maneira direta. Tudo bem? Então, dessa maneira, nós conseguimos determinar o valor da constante de equilíbrio para dizer o favorecimento reacional. Perfeito, pessoal? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Para essas e outras aulas, continuem acessando as nossas plataformas. Tchau, tchau.